Muitos almejam uma igreja livre de estrutura, mas Deus decidiu organizar a sua igreja de maneira do qual ela pudesse ter a representatividade daquilo que Ele almeja para as nossas vidas. Instituição organizada, com devidas funções, para que o reino avance. Que possamos meditar mais um dia nos principais pontos do que se trata isso. O governo da igreja, artigo número 30 da Confissão de Fé Belga. Convido todos vocês a mais uma manhã estarem aqui e clamarem ao Senhor. Bom dia a todos, vamos para mais um dia. Vamos ao que diz o artigo de número 30 da Confissão Belga. Diz dessa forma: cremos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. Já partimos do pressuposto que tudo o que acontece, a forma de organização, não é estabelecida por homens, mas sim estabelecida por Deus por intermédio da sua palavra. Em Atos de número 20, capítulo 20 e 28, diz: portanto, cuidem-se de si mesmo, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Aqui nós já vemos claramente esse apontamento, a responsabilidade. Efésios 4, verso 11 diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Essa daqui era a organização primordial nessa igreja. No verso 12 continua dizendo: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então tudo visava a edificação do corpo de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15: para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Hebreus capítulo 13, verso 20: e agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Nós vemos claramente a organização estabelecida por Deus por intermédio da sua soberana palavra. Ainda no verso 21 de Hebreus 13 diz: os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Capacite em tudo que preciso para fazer a vontade dele. Observe que a igreja não é feita para satisfazer a vontade de indivíduos, e sim para satisfazer a vontade de Deus. Ele produz em nós, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Observe que tudo parte de Deus, emana dele e visa única e exclusivamente a glorificação do teu santo nome. Continua dizendo da seguinte forma: deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrarem os sacramentos. A igreja já começa com a sua organização por intermédio de ministros ou pastores, como é mencionado aqui. Em Lucas capítulo 1, verso 2, diz da seguinte forma: usar os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Em Lucas ainda, capítulo 10, verso 16, diz da seguinte forma: então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Você vê uma cadeia sucessória daquilo que é estabelecido por Deus, mediante a negação da palavra de Deus, mediante a negação aos ministros. Eles estão de maneira clara negando ao Senhor. João capítulo 20, verso 23: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não estarão perdoados. Romanos 10, verso 14:
Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? Ele manifesta aqui justamente a forma de administração de todas as coisas, inclusive a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Pois em Cristo Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Observe mais uma vez, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Essa mensagem que é proclamada a toda criatura. No verso 20 ainda ele continua dizendo, agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Observe que não se trata de exortações humanas, mas sim da vontade do Senhor de proclamar a sua palavra e abrir o coração daqueles que antes eram seus opositores. Nós temos ainda mais uma definição aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino. Ou seja, esses foram os versos que determinam a elaboração da seguinte frase: deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrarem os sacramentos. Deve haver também presbíteros. Depois vem diáconos para formar os pastores do conselho da igreja. Aqui, quando menciona acerca de presbíteros, nós vamos em Atos 14, 23, onde diz, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, a quem haviam crido. Em Tito, capítulo 1, verso 5, deixei na ilha de Creta para que vocês completassem o trabalho, nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme instrui. Ou seja, nós já vemos aqui de maneira muito clara também a instituição desses presbíteros. Acerca do diácono, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 a 10. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Observe, antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Não é simplesmente uma nomeação, mas sim há uma averiguação diante de toda a comunidade para que eles possam servir ao Senhor. Para formarem com os pastores o conselho da igreja, então o conselho da igreja naturalmente é formado pelos presbíteros e pelos diáconos. Continua dizendo, assim preservam eles a verdadeira religião e zelam para que a sã doutrina siga seu curso, para que os maus sejam disciplinados de forma espiritual e sejam contidos, e também para que os pobres e todos os aflitos sejam socorridos e consolados segundo as suas necessidades. Observe que diz, assim preservam eles a verdadeira religião e zelam para que a sã doutrina siga o seu curso. A verdadeira religião, porque já existia a falsa religião, uma religião que oprimia o povo, uma religião que era tomada simplesmente por desejos autoritários de determinadas pessoas que não respeitavam a sã doutrina. A disciplina que havia sido cada vez mais negligenciada, ela voltava à tona aqui com a elaboração justamente desses artigos. Lembre-se que aqui eles estavam nesse processo de transição da fé romana para a fé protestante, onde estava estabelecida única e exclusivamente na soberania das Sagradas Escrituras. Tudo isso havia milhares de privilegiados, tá? Então, os privilegiados, lógico que eles não queriam que nada disso fosse mudado. Mas a palavra de Deus sempre foi preponderante e ela sempre permaneceu inabalável. Atos dos Apóstolos retrata muito bem isso.
capítulo 6, verso 1 em diante. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimento. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria e nos encarregaremos desse serviço. Até aqui. Você verifica que a clara distribuição de funções dentro da igreja não se trata de funções maiores ou melhores, e sim de um corpo onde cada um utiliza das suas capacidades dadas por Deus para que o reino avance e para que a palavra impacte as pessoas ao seu redor. Tito, capítulo 1, verso 7 até o 9 diz: o bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar o lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com verdadeiro ensino e mostrar os que se opõem que estão errados. Nós vemos aqui de maneira muito clara já a maneira como deve agir, a maneira como deve se portar, estabelecendo o papel fundamental que é exercido na igreja. Assim, tudo será bem feito, com boa ordem, quanto tais homens fiéis são escolhidos, segundo a regra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Assim tudo será bem feito e com boa ordem quando tais homens fiéis são escolhidos, conforme menciona aqui em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, ele diz assim: dê um encarregado, espera-se que seja fiel. A regra que o apóstolo Paulo dá a Timóteo é mencionado justamente em 1 Timóteo capítulo 3, no primeiro verso. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Até aqui. Então, o governo da igreja, formado pelos presbíteros e pelos diáconos, de maneira do qual visa justamente glorificar o nome de Deus. Recapitulando, os pastores pregam e administram os sacramentos, os presbíteros, no final das contas, guardam a doutrina e cuidam do rebanho, os diáconos servem e administram a assistência aos necessitados. Lembre-se que uma igreja bíblica não vive no improviso, mas sempre debaixo da ordem de Cristo. Tudo isso já havia sido estabelecido muito antes do homem pensar em estabelecer. Claro que Deus, em sua soberania, deixa essas palavras para guiar o povo. As pessoas imaginam uma igreja completamente livre de estrutura, mas Deus nunca quis dessa forma. Ele sempre estabeleceu de maneira criteriosa a forma como ele deveria ser adorado. Então, ele mesmo que institui líderes para ensinar, pastorear, corrigir e, de certa forma, também servir a todo o seu povo. Uma igreja sem governo bíblico é completamente vulnerável à heresia e desvios. Então, que vocês possam prestar muita atenção à igreja que vocês frequentam. Observe se a palavra realmente é respeitada, se a palavra é o que é pregado. Pensem muito bem a respeito disso. Porque se quisermos realmente crescer espiritualmente, precisamos estar em uma igreja que siga o padrão de Cristo. Senão, de nada adiantará. Não queremos igrejas criativas onde os homens são preponderantes. O que deve sempre ser o nosso foco é o que a palavra diz. Se Deus estabeleceu, é a completa verdade. Vamos para os provérbios de hoje. Os provérbios que é um dos principais livros de sabedoria, tá? Lembre-se, os Salmos tinha como um dos seus principais autores Davi. No entanto, os provérbios é o filho de Davi. Então, Salomão, ele é preponderante nesse livro, escrevendo ele de maneira maravilhosa. Lembre-se que Davi ali nos Salmos ele fala mais da parte espiritual, dessa questão de entrega, de oração, de cânticos,
No entanto, Provérbios, ele é voltado para essa vida cotidiana, para o solo da vida, tá? Então, Salmos, o lugar de oração, Provérbios, para uma vida pública, para aquilo que nós fazemos diariamente. Ele já começa de maneira maravilhosa, trazendo do que se trata. Leiam com muita atenção esse livro que vai ser maravilhoso meditar nele de maneira um pouco mais profunda, que vocês possam ler esses 4 capítulos diários. Leitura de Provérbios é muito interessante, é muito legal. Pensa que até mesmo pessoas que não creem em Deus gostam de ler Provérbios porque eles entendem que ali existe sabedoria. Mas lembre-se que a sabedoria também, sem aplicação, não é nada. São apenas palavras. Então, nosso 20º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Estamos quase terminando o Antigo Testamento também. Que Deus nos capacite e nos direcione. Você vai ver agora, nesses primeiros versos, olha como está escrito. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender instruções dos sábios. Observe que ele já tem um direcionamento muito claro. Sua finalidade é ensinar uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-la a fazer o que é certo, justo e imparcial. Ou seja, para você entender e compreender a maneira de agir, olhe diretamente para o livro de Provérbios e você verá questões práticas aplicáveis à sua vida diariamente. E por vezes você verá que muitas coisas nós não fazemos, que devemos nos arrepender e voltar ao ensino das Sagradas Escrituras, fazermos aquilo que é ordenado. Verso 4 diz: esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Observe que ele abarcava todo tipo de criatura, né? Desde os jovens aos mais velhos. Não há ninguém que seja tão inteligente, que não tenha nada a aprender, e também não tem ninguém tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Embora pessoas nos ensinem, nós utilizamos aqui a palavra de Deus e vemos que essa palavra de Deus, ela visa instruir a todos. Verso 5 diz: o sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Realmente é assim que agem os tolos. Quanto eu fui tolo, quanto eu desprezei a sabedoria da palavra do Senhor e o quanto eu me arrependo disso. Que você possa reconhecer também as suas falhas, os seus erros e agradecer ao Senhor por ter feito com que essa palavra penetrasse o seu ser e agora abrisse seus olhos de maneira que ele fosse glorificado. Aqui, a partir do verso 8, você vai ver conselhos para adquirir a sabedoria. Ele menciona como se fosse para um filho. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Isso daqui deveria ser exortado diariamente. Embora nem todos são os pais que deveriam e nem todos sejam as mães que deveriam. No final das contas, Deus colocou essas pessoas em nossas vidas por alguma razão. E ainda assim, em meio até a intenções erradas, nós poderemos extrair aquilo que é certo por intermédio da soberania da palavra. Então, medite com muita atenção acerca dessas palavras. Ele continua dizendo no verso 9: o que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Ele continua advertindo: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-los, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos esconder e matar alguém. Observe que a sedução daquilo que é errado ocorre diariamente em nossas vidas. Talvez não hoje com essa questão de matar alguém, mas imagina quantas coisas você tem recebido convites do quais envergonham o nome de Deus, do quais por palavras sedutoras talvez você tenha sido influenciado a agir contrário àquilo que Deus estabelece. Mostra uma série de situações aqui. No verso 13 ele diz: encontraremos todo tipo de riqueza, encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Talvez essas palavras bem diretas
Não sejam sedutoras acerca de roubos, mas imagina que às vezes roubar não vem de maneira característica dessa forma, né? De roubar, de, por exemplo, você pegar uma arma e ir tomar de alguém determinadas coisas. Existem hoje tantas formas sutis de usurparmos daquilo que é dos outros, do quais homens maus fazem isso, que você não seja corrompido a esse ponto. Ele adverte ainda: meu filho, não vá com eles, afaste seus caminhos, eles correm para fazer o mal, apresse-se em derramar sangue. Ele traz ilustrações, olha que maravilha, versos 17 e 18. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam a emboscada para si mesmos, tentando acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos, e sua própria cobiça os destrói. Ainda quero mencionar acerca da sabedoria, essa sabedoria que é mencionada no verso 20. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. A sabedoria que grita em todos os lugares, a sabedoria que não está oculta aos nossos olhos, nem silenciosa diante dos nossos ouvidos. A sabedoria que deve preencher o nosso coração, que nós possamos clamar para que a sabedoria percorra as nossas veias. Verso 24 diz: muitas vezes eu chamei, mas vocês não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como uma tempestade, e a desgraça os envolver como um furacão. E a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento, escolheram não temer o Senhor, rejeitaram o meu trabalho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilo e sem temer o mal. Escutar a sabedoria é mais do que um conselho, é a única forma de vivermos. A sabedoria que nós encontramos no mundo é desprezível diante da soberania e da sabedoria que emana das Sagradas Escrituras. Claro que toda a verdade é a verdade de Deus, mas toda a verdade emana de Deus. E toda a verdade nos foi revelada aquilo que é necessário para a instrução no bom caminho, encontra-se nas Sagradas Escrituras. Antes de você buscar conhecimento em qualquer lugar, busque conhecimento das Sagradas Escrituras, que você leia as Sagradas Escrituras, que você medite nas Sagradas Escrituras, não importa quantas vezes você ler, você sempre encontrará novas porções, palavras do quais passaram despercebidos dos seus olhos, para que o nome de Cristo seja glorificado. O capítulo 3, ele traz esses benefícios. Ele ainda tratando essa questão de filho, ele diz: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque como prata, procure como os tesouros escondidos. Então entenderá que o temor do Senhor, que é o temor do Senhor, e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Nós vemos aqui claramente o favor do Senhor em nos trazer sabedoria. Que possamos clamar a Ele, pedindo para que Ele nos dê sabedoria para lidar com as situações diárias, clamando a Ele para que Ele abra nosso entendimento para a sua soberana palavra, que Ele direcione nossos passos, que Ele abra a nossa mente para a sua palavra. Claro que tudo isso é uma obra completamente soberana, mas que Ele possa nos capacitar a estarmos aqui diariamente meditando. Imagina que nós estamos aqui, já passou metade do ano meditando nas Sagradas Escrituras. Quando foi a última vez que você teve constância em meditar nas Sagradas Escrituras? Tenho certeza que todos aqueles que estão passando por este processo
usufruem já dos benefícios. Por quê? O desconhecimento da palavra de Deus nos leva a sermos tolos, ignorantes, rebeldes, em agirmos em justiça própria. Então, que você possa ter sabedoria e saber que essa sabedoria emana do Senhor. Que você possa ter disciplina, que o Senhor coloque disciplina no seu coração. Pense que não se trata de vontade. Se nós formos guiados pelas nossas vontades, pelos nossos apetites, nós estamos perdidos. Da mesma forma, eu sinto o desejo de comer milhares de coisas, mas nem tudo que eu almejo eu posso comer. Por quê? Porque eu almejo também ter um corpo saudável, eu almejo treinar, eu almejo fazer outras coisas. Então, eu faço escolhas do quais condizem com os meus objetivos. Aqui eu quero ter sabedoria, buscar conhecimento do Senhor. Então, eu não espero ter vontade, porque a vontade ela é um sentimento completamente manipulável, tá? E lógico que inclinado completamente para o mal, porque todos os nossos desejos são caídos. A disciplina se trata em obedecer algo. Então nós obedecemos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, não simplesmente porque nós temos vontade, mas sim porque isso nos foi ordenado por intermédio da sua palavra e nós sabemos que isso é bom. Quantas vezes eu já acordei desanimado, não querendo fazer, mas sempre vim pela disciplina e depois na hora que eu saio completamente renovado. Quantas vezes, tá? Inumeráveis vezes aconteceram isso. Quando você medita na palavra de Deus, você reserva essa porção inicial do dia, rendendo glórias a Deus, eu tenho certeza que coisas grandiosas acontecem em nossa vida, em nosso interior, porque essa palavra nos renova a cada manhã, essas palavras nos revigoram, nos dão força, retiram o peso que nos aflige. A palavra de Deus é o remédio para toda e qualquer doença, não só da alma, mas também física. Creia no poder dessa palavra e continue a meditar. Os benefícios são inumeráveis, tá? Olha o que diz no verso 9. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. Ele continua dizendo, termina no verso 20, portanto siga os passos dos bons, permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra, e os íntegros permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra, e os desleais arrancados dela. Olha que interessante. Os perversos, porém, serão eliminados da terra, e os desleais arrancados dela. Aqui não está mencionando, mas isso daqui, escatologia refere-se ao fim dos tempos, tá? Apenas para vocês terem conhecimento e depois vocês forem pesquisar melhor a respeito disso, observe que os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. As pessoas imaginam que os santos serão arrebatados e os perversos deixados, justamente por uma má interpretação. Não é o objeto disso, mas eu creio que seja muito válido para que vocês pensem a respeito disso. Salvo engano, é Mateus 24 que menciona justamente isso. Eu vou até abrir para eu não falar besteira, falar aí o verso errado. Deixa eu ver se é isso. Exatamente, que fala dessa questão dos acontecimentos futuros. Mas vocês, depois, se vocês forem leiam com muita atenção, vocês vão verificar que ele faz analogia a Noé. Pense, quem é que foi preservado? Aqueles que estavam dentro da arca e o resto foi retirado. Então, no final das contas, não se trata de ser levado para algum lugar, mas sim, aqueles que serão levados justamente para a condenação. Então, preste atenção quanto a isso, que não é conforme muitos imaginam, de uma interpretação completamente equivocada. Então, os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Os justos permanecerão, e claro, no mundo completamente restaurado pela obra do Senhor. Então aqui nós já temos também princípios escatológicos, tá? Eu não tinha pensado nisso quando eu li ontem, mas olhando agora, me veio justamente isso à mente, do qual é completamente baseado nas Sagradas Escrituras. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas a grande maioria
acreditava completamente diferente, né? Mesmo porque a televisão os influenciou, os meios de comunicação e não as Sagradas Escrituras. Lembre-se que nós somos guiados pelas Sagradas Escrituras. As pessoas imaginam justamente isso, que dois estarão um do lado do outro e um será arrancado. É uma série de coisas do quais nos foram esculpidos, sendo que não se trata do que as Sagradas Escrituras dizem. Vamos para o capítulo 3, caminhando para o fim. Meu filho, não se esqueçam de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração, se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Essa advertência nós deveríamos olhar como Deus entregando aos seus filhos. Então, meditem em Provérbios de maneira calma, serena, extraia o máximo de aprendizado. E nós vemos esse primeiro verso que fala: guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. A paz que emana somente de obediência à palavra de Deus. O resto nos levará a tormentos eternos, o resto nos levará a confusões. Nós devemos confiar única e exclusivamente nessa palavra, essa palavra que tem o poder de revigorar a alma, de trazer clareza, de abrir os olhos daqueles que estão com seus olhos completamente fechados. Verso 5 diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho a seguir. Observe que o coração é mencionado aqui duas vezes, no verso 1 e depois no verso 5. Confie no Senhor de todo o coração. De todo o coração, quando fala todo o coração, seu coração consegue ter confiança, ele menciona aqui, ele faz uma analogia a entendimento, tá? Então, confie no Senhor de todo o seu entendimento. Coração manifesta o homem de maneira integral. Então, que você possa confiar no Senhor. Não dependa do seu próprio entendimento. Olha que isso é maravilhoso, né? Não depender do próprio entendimento. O que é isso? Depositar a esperança única e exclusivamente no Senhor. Então, esse verso aqui, eu acho um verso primordial, tá? Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer. Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Como que eu vou buscar a vontade dele em tudo que eu fizer? Somente conhecendo as Sagradas Escrituras. E o caminho será mostrado em como devemos seguir. Às vezes nós pegamos, oramos ao Senhor e falamos: Senhor, me mostra o caminho, mas você não lê a palavra. Daí como você acha que você vai tomar suas decisões? Você vai tomar suas decisões baseado nas suas próprias convicções. Você vai ter duas alternativas e você vai olhar e falar assim: qual que é melhor? Você vai olhar segundo seus próprios conceitos e não segundo a palavra. Por quê? Você não consegue estabelecer aquilo que é correto e reto diante de Deus. Somente a palavra que estabelece. Então, antes de qualquer coisa na sua vida, você deve meditar nas Sagradas Escrituras. Você, antes de iniciar a live, você ora, clama ao Senhor, busca entendimento, ou você entra aqui simplesmente para uma mera diversão e distração, para ouvir algo. Não, você deve estar aqui meditando. Você está aqui agora sendo instruído não por um homem, mas pelo Senhor, porque é a palavra dele que é proclamada, não são palavras humanas. Eu estou aqui simplesmente proclamando aquilo que está escrito. Qualquer coisa que eu disser que seja contrária à palavra de Deus deve ser refutado como mentira e ser desprezado. Mas tudo aquilo que é justamente a palavra de Deus deve ser tomado como autoridade sobre as nossas vidas, e nós devemos nos curvar diante dela e não dependermos única e exclusivamente do nosso próprio entendimento, e buscar justamente a vontade do Senhor, para que Ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir, somente instruídos por essa palavra. Então que você possa ser instruído cada vez mais diante dessa palavra. O verso 7 traz uma advertência: não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Constantemente nós somos enganados pela nossa convicção de que somos sábios. Você não vê ninguém falando que é nécio, tá? Você não vê ninguém falando que é ignorante, você não vê ninguém falando que tem limitações. Todos se arrogam de serem sábios para alguma coisa na vida, mas não se impressione com isso. A palavra nos diz:
Tema o Senhor e se afaste do mal. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Se porventura hoje você planejou fazer alguma coisa que desagrada o Senhor, que o temor do Senhor seja gerado no seu coração, que você possa se afastar do mal, sabendo que essa é a vontade do Senhor, que essa é a palavra que deveria dirigir seu coração. Verso 9 diz: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais, seus tonéis transbordarão de vinho. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Lembre-se que existia esse padrão dizimal antes da instituição da lei. O padrão dizimal era um princípio de adoração. Imagine que o homem hoje ele é conduzido pela sua ganância. Hoje a questão de ofertas, nós não falamos muito de ofertas nem de padrões dizimais, mesmo porque nós cremos que Deus que estabelece a generosidade, e nós cremos que as pessoas maduras compreenderão do que se trata esse padrão. Esse padrão não é uma obrigação, mas é um princípio de generosidade do qual foi estabelecido por Deus, para que nós não sejamos governados pelo nosso próprio entendimento. Imagina que um homem que regula a sua vida mediante os padrões estabelecidos por Deus, tudo flui de maneira diferente. Então, quando fala para honrar com suas riquezas, ele está falando sim de questões materiais, porque a maneira como você usufrui daquilo que ele entregou na sua mão também manifesta o seu senhorio sobre sua vida. Então preste muita atenção quanto a isso. No verso 11 em diante diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Isso daqui também está mencionado em Hebreus 12, tá? De maneira muito clara. Não rejeite a disciplina do Senhor. Observe, eu falei ontem um pouquinho sobre isso, porque no final das contas, Judas, ele sempre foi disciplinado, mas ele rejeitava a disciplina do Senhor e manifestava que ele não era um filho, que ele não amava o Senhor. Embora ele fosse corrigido, Jesus manifestava seu amor, ele manifestava que ele não era um filho. Então, não despreze a disciplina do Senhor. Verso 19, nós vemos aqui a clara expressão de Cristo. Por meio da sabedoria o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento estabeleceu os céus. Por seu conhecimento brota as fontes profundas e do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e discernimento, apegue-se a eles. Observe, por meio da sabedoria o Senhor fundou a terra. Lembre-se, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem ele nada foi criado. Depois vai lá para o verso 26. Pois o Senhor será sua segurança, não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que isso estiver a seu alcance. Se você puder ajudar seu próximo, agora não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Nós temos milhares de frases aqui que podem ser alvos de meditações mais profundas. Terminando, capítulo 4, ele diz ainda: meus filhos, ouçam quando seu pai lhe ensina. Preste atenção e aprenda a ter discernimento, pois a orientação que lhe dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Nós vemos instrução de um pai para um filho de maneira muito clara. Esse pai que está presente, esse pai que rege e governa nossas vidas, esse pai que sempre fala para o nosso bem, que possamos escutar a voz do nosso pai. Como eu escuto a voz do nosso pai? Não são vozes que vêm à sua cabeça, não são seus sonhos, não são seus sentimentos. É a palavra de Deus que proclama a verdade. Deus fala única e exclusivamente e inerrantemente por intermédio das Sagradas Escrituras. As palavras que você tem na sua mente, e as vozes que você diz ouvir, por vezes podem não ser Deus. Elas podem ser, poder ser e ser é completamente diferente. Às vezes as pessoas olham, mas eu senti no meu coração. Seu coração já sentiu tantas coisas horríveis, então pare de se curvar às suas próprias vontades. Nós entenderemos que a vontade do Senhor, única e exclusivamente por intermédio das Sagradas Escrituras, somente a Escritura, nós temos certeza que é a voz de Deus gritando aos nossos ouvidos. Então, que vocês possam se afastar de todos os caminhos contrários, que vocês possam meditar nas Sagradas Escrituras e, acima de tudo, colocarem
em prática, tá? Que nem é mencionado aqui no verso 10. Meu filho, ouça minhas palavras e as ponha em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são chaves da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus, nem pense nisso. Vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante. Que você possa continuar meditando nas Sagradas Escrituras, sabendo que elas são palavras que direcionam a sua vida. Verso 20, ele continua: meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras, não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Que não sejamos conduzidos pelos nossos corações que são completamente falhos. Apenas um coração cheio da palavra de Deus é o que permanecerá firme e inabalável. Olhe para a frente, diz no verso 25. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nem permita que seus pés sigam o mal. Que vocês sigam única e exclusivamente a palavra do Senhor. Convido vocês a estarem aqui amanhã, 5h59. Galego, eu tenho preguiça. Sua preguiça vai te matar, sua preguiça vai te levar para um abismo. Que você amanhã assuma o compromisso de estar aqui lendo a palavra do Senhor. Galego, mas eu não li o resto. Então leia o tempo que nós teremos aqui. E tenho certeza que será edificante. Um momento com a palavra de Deus é melhor do que milhares de momentos longe da sua palavra, sabendo que nada nos acrescentará a esses momentos. Que o Senhor lhe dê uma semana abençoada. Amanhã estaremos aqui, mais um dia para honra e glória do Senhor, 5h59 da manhã. Peço que vocês compartilhem, cliquem aí no aviãozinho, mande para o máximo de pessoas possíveis, que vocês meditem nas Sagradas Escrituras, que vocês entendam do que nós estamos falando, que vocês não sejam apenas repetidores de uma palavra, mas sim pessoas que agem de maneira consciente, inspirados e guiados pelo Espírito Santo. Tamo junto, um beijo no coração, não esqueça de comentar também na publicação para que ela possa atingir mais pessoas. Quanto mais pessoas compartilharem, manda lá para os seus amigos mais íntimos, eles já vão saber que você manda. Uma hora a palavra, quem sabe, abrirá essas mentes. Tamo junto, um beijo no coração, fui, até amanhã se Deus assim permitir.